Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Wade e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos seguem lá em casa. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Palavras fortes estas que acabámos de escutar. O padre Edgar de Silva, o missionário brasileiro, está a denunciar a forma violenta, bárbara, como os terroristas, os grupos jihadistas que atuam no norte de Moçambique, perseguem os cristãos. A Fundação AIS tem também denunciado esta situação com muita frequência. Aliás, muitas vezes já falámos aqui no nosso programa do drama humanitário que se vive em Cabo Delgado e hoje vamos voltar a este tema, mas apenas como um dos exemplos, um dos muitos exemplos do que significa hoje em dia a perseguição religiosa. E para falarmos disto, vamos ter como linha condutora as ideias-chave da campanha que a AIS realizou na Quaresma de 2025, Mártires dos Nossos Dias, Testemunhos da Esperança. Uma campanha que, Catarina, foi importante também para trazer, digamos assim, estes temas para a sociedade. É verdade, Paulo, foi mesmo muito importante, não é? Porque é fundamental nós sensibilizarmos as pessoas, os portugueses, para esta realidade da perseguição religiosa, do martírio, desta violência contra os cristãos. Normalmente, Paulo, isto é encarado como algo de distante, que é longe de mim, é longe de nós, e que por isso não tem nada a ver connosco, mas não é verdade, não é? Portanto, nós temos que desmistificar um pouco esta ideia que muitas vezes nós temos. Até porque, na verdade, também aqui na Europa, por exemplo, há sinais, e sinais até crescentes, de alguma forma, de intolerância religiosa, mas mesmo que não fosse assim, é importante, claro, haver, digamos, um sentido de solidariedade para com os cristãos que sofrem no mundo. Claro que sim, Paulo, até porque nós fazemos parte da mesma humanidade, não é? Do mesmo mundo, e por isso é fundamental nós alimentarmos este espírito de solidariedade, em especial para com aqueles que vivem em países ou regiões, não é, do planeta onde de facto a perseguição religiosa é mais visível, é mais acentuada, e a missão da AIS também é isso, Paulo, é denunciar estes casos. Muito bem, já vamos recuperar algumas dessas histórias que fizeram então essa campanha dos mártires dos nossos dias, Testemunhos da Esperança, mas antes disso é bom lembrar que ainda há muito pouco tempo, e foi em outubro, a Fundação AIS lançou mais uma edição do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, relatório que, de certa forma, nos explica quais são os cenários principais em que tudo isto, esta perseguição, acontece hoje em dia. Sim, Paulo, são cenários que são marcados pela intolerância, são marcados em que as pessoas são maltratadas, são violentadas nos seus direitos mais básicos e que são perseguidas também por causa da fé que professam. E o padre Edgar, Paulo, que nós escutámos logo no início do nosso programa, ele estava a descrever de facto a forma extremamente violenta, mesmo até brutal, não é? De como os jihadistas tratam tantas vezes as suas vítimas em Cabo Delgado, isto no norte de Moçambique. Portanto, esse é um dos cenários que vem de facto descrito no nosso relatório. Exatamente. Aliás, e aí em Cabo Delgado, que a Catarina estava agora a referir, vemos mesmo pessoas que são mortas por serem cristãs ou por não seguirem o Islão radical que os terroristas preconizam. Exatamente, Paulo, e é esta intolerância, é a intolerância levada ao extremo, não é? E estes terroristas, e ainda muito recentemente, Paulo, houve uma ofensiva na região de Nacala. Nós falámos disso aqui. Nós falámos no nosso programa, que não têm, de facto, são pessoas que não têm qualquer misericórdia pelo outro. Portanto, quem não seguir as regras que eles querem impor, portanto, corre efetivamente um risco de vida, não é? Exatamente. Aliás, importa aqui referir, já agora que estamos aqui a falar um pouco em Moçambique, que este Moçambique é um país, também por tudo isto, prioritário para a Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, e nós procuramos apoiar a Igreja precisamente nestas
que está nestas regiões, não é? Dando apoio aos projetos que a Igreja faz ou que tem a decorrer, nomeadamente, por exemplo, no apoio aos traumatizados, às pessoas que estão feridas na alma e que precisam de apoio, que precisam também de socorro. Damos também apoio aos deslocados, nomeadamente àquelas pessoas que foram obrigadas a deixar tudo para trás, a fugir das suas aldeias para salvar as suas vidas, exatamente por causa desta violência terrorista que acontece. E também apoiamos, por exemplo, a formação de sacerdotes, de seminaristas, de religiosos e também nesta sua missão, também desta vertente mais humanitária, mais de apoio de emergência às comunidades, não é? Aliás, e essa ajuda também se manifesta, também se verifica em coisas aparentemente menos prioritárias, mas só aparentemente, como é, por exemplo, a questão da mobilidade dos padres, de religiosos ou até de catequistas. Sim, sem dúvida. Por exemplo, este apoio que o Paulo está a falar, que se concretiza, por exemplo, disponibilizando carros de todo o terreno, ou motorizadas, ou bicicletas. Portanto, tudo isto tem-se revelado mesmo muito importante e fundamental para o cumprimento da missão da Igreja, para que os sacerdotes, para que as irmãs, para que os catequistas possam, de facto, chegar até às comunidades que vivem em zonas mais remotas e, por vezes, zonas que estão muito distantes também dos próprios centros urbanos e que, como sabemos, a África muitas vezes até estão fora completamente, sem qualquer tipo de estrada de acessibilidade às suas comunidades, Exatamente. não é? Obrigado. Nós estamos, de facto, isto é um programa especial em que queremos recordar, através dessa campanha que foi lançada na Quaresma de 2025, histórias que nos ajudem, então, a compreender um pouco melhor esta necessidade de se ajudar a Igreja missionária, a Igreja que sofre, a Igreja que está ao lado dos que são perseguidos por causa da sua fé. E um desses países onde a violência contra os cristãos faz parte quase do dia-a-dia é a Nigéria. Mas a Nigéria é onde vamos encontrar também gente com coragem, heróis silenciosos, pessoas que vivem, digamos assim, com bravura a sua fé. Pessoas como John Mandiang Dalu, que é um agricultor cristão, que anda sempre com um terço no bolso, para, nas situações de maior angústia, rezar à Mãe Maria, como ele diz, e pedir ajuda. There are places where you will not even be permitted to practice your faith as a Christian. A lot of people have been kidnapped simply because of their faith. Just last week, a priest was kidnapped. These are the realities that we are faced with. My name is John Mandiang Dalu. I am a farmer. I am a Catholic, a Christian. And then you start wondering, I will send my kids to school. I don't know what will happen because I don't go with them. We cannot stop practicing our faith simply because of those challenges. As a Christian, I don't have any reason to be hopeless because I know He who is in me is greater than he who is in the world. Hope and faith, they walk hand in hand. That prayer that you see is not just the rosary. That rosary works wonders. But whenever I am in need or whenever I find myself in difficult situations, I tell Mother Mary to intercede for me. Whenever I call upon her, the request is answered. Our hope as Christians is the resurrection. If you don't have that hope, your faith will be shaken. Foi John Mandiang Dalu, um agricultor cristão, um católico da Nigéria, a contar-nos o desassossego que é viver num país assim marcado pela violência, pelos constantes ataques terroristas, pela perseguição aos cristãos. Infelizmente é assim em muitos outros países, em muitas outras latitudes. Na Nigéria
Há uma guerra não declarada, o terrorismo é assim, mas na Ucrânia, aqui na Europa, há uma guerra de verdade. Tem havido, ao longo de já quase 4 anos, uma brutal guerra em plena Europa. E também aí, também na Ucrânia, Catarina, a presença da Fundação AIS é muito real. Sim, Paulo, é de facto muito real, e nós falávamos aqui há pouco deste apoio que dávamos à Igreja de Moçambique, não é? No apoio aos traumatizados, e às pessoas traumatizadas também pela guerra e por esta violência terrorista que acontece em Cabo Delgado. Mas podemos dizer, Paulo, que é exatamente igual ao que nós fazemos também, o nosso apoio que nós damos à Igreja na Ucrânia. Portanto, a Igreja tem também desempenhado na Ucrânia um papel fundamental de apoio aos que sofrem, àqueles que estão neste momento sem esperança, todos aqueles que viram as suas casas serem destruídas ou que tiveram de enterrar os seus pais, os seus maridos, os seus filhos, portanto, os que até já questionam também a existência de Deus, e como é que Deus permite tudo isto, como é que permite toda esta tragédia da guerra. Portanto, tal como também na Ucrânia, tal como também em Cabo Delgado, portanto, a Igreja está de facto está presente junto daqueles que mais sofrem, e nós, Fundação AIS, estamos juntos com esta Igreja, apoiando de facto estes sacerdotes, estas religiosas, estes seminaristas e catequistas, claro. Muito bem. Aliás, como dizia mesmo agora a Catarina, muitas vezes os ucranianos perguntam já onde está Deus? Face a uma guerra que começou em fevereiro de 2022 e que já matou milhares e milhares de vidas. Dom Teodoro Martinique, que vamos agora escutar, dá voz a este lamento do povo da Ucrânia, às pessoas que estão enlutadas, aos feridos, aos desamparados, aos que perderam maridos e filhos e casa e trabalho, aos que perderam praticamente tudo aquilo que tinham, até aos que, por causa da guerra, já começam também a perder a própria fé. Кожного дня нам доводиться хоронити як військових, так і цивільних, які гинуть від російських дронів, ракет. Ця війна, яка принесла так багато горя, так багато біди, спонукала багатьох людей поставити запитання про віру, поставити запитання про надію. Де є Бог, коли вмирають молоді люди чи люди похилого віку. І саме в церкві шукають відповіді на ці запитання. Тому для душпастерів одним з найбільших викликів тепер є бути поруч всіх тих, хто страждає. Український народ звертається до Бога, адже в Бозі ми знаходимо надію. Ми намагаємося, як християни, переживати це разом з терпіннями і стражданнями Ісуса Христа. Це Він нам показує світло через терпіння, через страждання до Воскресіння. Одним із знаків Божої присутності є якраз та дружба, яка вже багато років існує між нашою церквою і церквою в потребі. Це є ознакою Божої любові до нас. Є властиво знаком, що ми не самі. Це властиво був Божа рука, яка щедро простягалася до наших парафій, до наших монастирів, до кожного нашого вірного. Ось. Da guerra na Ucrânia, vamos agora para a guerra na Terra Santa. Parece que, se olharmos para trás, para os últimos meses, basta só os últimos meses, para o tempo que passou, o mundo parece que só se soube alimentar de guerras e de conflitos. E quando falamos em Gaza, agora numa fase, claro, já de pós-guerra, digamos assim, não é possível esquecer também a Cisjordânia, onde também vive uma população aflita, encurralada e, Catarina, podemos dizer quase que sem esperança. É verdade, Paulo. Nós tivemos nos últimos tempos, com o nosso foco mediático esteve de facto na faixa de Gaza e na guerra que se desenrolou, e o mundo parece que se esqueceu
quase praticamente do que se passava também na Cisjordânia, que também... Mesmo ali ao lado. Mesmo ali ao lado, e onde está também uma população também com muitas dificuldades e viver tempos também muito difíceis. E estou a falar, claro, da comunidade cristã, não é, que vive na Cisjordânia, que depende essencialmente do turismo, da visita dos peregrinos aos lugares santos, da venda de peças de artesanato, por exemplo, e que neste momento, sem turistas, ou praticamente sem turistas, toda a economia fica moribunda e com isso as próprias famílias também entram em desespero, como é óbvio. Portanto, e por isso, e é isto mesmo que aconteceu, ao mesmo tempo que acontecia em Gaza esta guerra, ao mesmo tempo também estávamos a assistir este sufoco financeiro do lado da Cisjordânia. E neste momento sabemos que na Cisjordânia a economia está praticamente parada, digamos assim, não é? E é incrível perceber que no ano passado e no ano anterior também, por causa da situação de guerra, as festividades do Natal foram praticamente canceladas. Este ano terá sido um pouco melhor, mas longe, claro, do brilho e da alegria de outros tempos. Sim, Paulo, e é também um sinal inquietante, não é? Deste sinal dos tempos, e de facto percebemos que a Terra Santa se transformou nos últimos anos num lugar de conflitos, de ódios, de guerra e também de muito sofrimento, não é? Exatamente. Bom, nós estamos aqui a revisitar a campanha Testemunhas da Esperança que a Fundação AES lançou na Quaresma de 2025 e temos também uma história para contar sobre a Palestina. O nosso convidado é Rafi Gatas. Ele é o líder da Juventude Católica da Palestina e vai falar-nos da sua terra, da angústia que é viver hoje em dia na Palestina, mas também vai falar-nos da esperança de quem está no lugar do mundo onde Jesus ressuscitou. Since we were kids, we knew that we are living in the most important land for us Christians, the Holy Land. But 2,000 years after resurrection, we are facing danger to become the last Christian generation of the Holy Land. We are less than 1% of the society because the immigration. The main reason is that we are not living in a safety area. There's a wall surrounded all over the place that separated the land, separated the families, separated Christians of the West Bank from their identity, because many holy places are behind the wall. It's like a prison. And the worst is when sometimes we're doing our processions and religion celebration, some people will come and spit on the cross. Our church leaders, the nuns, they will come and try to destroy, to attack the churches, and the system will not go against them. So we're living sometimes under persecution. All the issues that happen affect spiritual life. So there's a great need nowadays that we need to evangelize the Christian youth of Holy Land. We do 3 times a year the prayers, summer camps, but it's not continuous. We need support so we can do more. To the benefactors of ACN, please continue your support and continue praying for us, because we don't want to be the last Christian generation in the Holy Land. Esteve há pouco tempo aqui em Portugal, vindo da Síria, mais concretamente de Alepo, o padre Hugo Alanis, e ele tem sempre muitas histórias para contar. Mas normalmente, Catarina, são histórias até, digamos assim, um pouco tristes. Sim, Paulo, são histórias tristes porque a própria história da Síria, não é, nos últimos tempos também tem sido também uma história muito triste, muito dramática ao longo dos últimos anos devido à guerra civil na última década. Portanto, o Padre Hugo esteve de facto entre nós, não é, como o Paulo acabou de dizer, como lembrou, veio participar então na Red Week, na Semana Vermelha, naquela semana que nós organizámos aqui em Portugal e no mundo de alerta para a situação
da perseguição aos cristãos a nível do mundo. E ele contou-nos, de facto, o Padre Hugo contou-nos como tem sido difícil a vida num país onde, por exemplo, os professores ganham apenas cerca de 30 euros, Paulo, por mês, quando é necessário, uma família necessita por mês de cerca de 400 a 500 euros para não estar na miséria, para não ser uma família extremamente pobre e necessitar e estar na miséria. Portanto, ele contou-nos, por exemplo, que na Síria neste momento há apenas 2 horas de eletricidade por dia. Ele diz-nos também que, por exemplo, comprar roupa ou sair com um grupo de amigos para ir comer algo, para comer uma sandes, uma simples sandes, é também considerado um luxo. Portanto, tudo isto é de facto uma história triste e dramática dos últimos tempos na Síria, não é? Exatamente. Neste país, e recordo, estamos a falar da Síria, um país marcado por uma tenebrosa guerra civil que durou mais de uma década, os cristãos que resistiram à imigração, que resistiram a tentar a sua sorte noutro país, noutro lugar, são, podemos dizer de uma forma, Catarina, gente de muita coragem. Sim, de muita neste coragem. Cenário todo, sim, não é? Sim, de muita coragem, Paulo, sem dúvida. É de facto uma grande coragem. Aliás, e os nossos telespectadores sabem, nós temos a sorte de poder escutar de vez em quando a irmã Míria, que está em Cara, portanto a única religiosa portuguesa que vive em Cara, na Síria, e ela está sempre de facto a falar-nos disso, Paulo. E ela diz, portanto, de facto, sobreviver atualmente na Síria é duro, é muito difícil, e os cristãos que já passaram por tempos muito, muito complicados sonham de facto muitas vezes em emigrar, em dar uma melhor vida, um melhor futuro aos seus filhos, à sua família, o que é completamente legítimo e compreensível, como é óbvio. E nesse sentido, os que decidem continuar na Síria, que são, apesar de todas as dificuldades, apesar da pobreza que vivem diariamente, apesar de não terem dinheiro, por exemplo, para aquecer a casa ou para os medicamentos, portanto, apesar de tudo isto, Paulo, estes sírios, estes cristãos dão de facto um enorme testemunho de fé. E nós, na Fundação AIS, temos de facto muito orgulho em poder ajudar estes cristãos que são corajosos e que optam por ficar na Síria, Paulo. Muito bem, vamos então recuperar a história que fizemos com o Padre Hugo Alanes para essa campanha da Quaresma. Padre Hugo Alanes, que é também ele, neste caso, uma testemunha de esperança que nos chega da Síria. ما بنعرف شو راح يصير هون بسوريا. نعم في خوف ولكن احنا نتمنى اذا الرب بيضل كان اخر سنوات معنا بيضل كمان قريب إلنا. اول شيء نعمة إلنا نكون في الشرق الاوسط. نعمة لانه نخدم اشخاص هم اصلهم اولاد اول مسيحيين. بيكون الهوية هوية مسيحية. كل شخص عنده تاريخ حزين. هم خلال الحرب هم تعذبوا كتير. وكتير مرات إذا في احتفال يوم الأحد إذا بدكم شيء يوم الأحد خبرونا. هم يحكوا أبونا لا تخافوا الرب معنا. هم متأكدين من هذا وجود الرب بحياتهم. هذا إيمان والرجاء بيكون كتير عالي. إحنا بنكون متأكدين إذا مش عن طريق هذول المساعدات يوصلون عن طريق إسيان كان مستحيل نعمل كتير من الأشغال ونتمنى تقدروا بتكملوا بخير الناس بيكونوا حوالينا. إحنا بنكون متأكدين دور الكنيسة اليوم في هذا المكان. دور الكنيسة لازم يكون زي شمع زي إنارة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. Como estávamos a dizer há pouco, na Quaresma lançámos a campanha Testemunhas da Esperança, uma campanha que é por si só um pouco a síntese do que faz, a síntese da própria missão da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo, é de facto a síntese, e esta campanha foi acima de tudo um apelo à solidariedade para com estes cristãos que são perseguidos no mundo, que passam por todas estas dificuldades, e nós inspirámos então no convite que o Papa Francisco nos fez a todos para este jubileu da esperança,
e para procurarmos, de facto, realçar de que, apesar da perseguição, apesar de todas as dificuldades, os cristãos continuam hoje a ser um exemplo de fé, a ser exemplos também de esperança no mundo. E a Fundação AIS é isso mesmo, Paulo. E a nossa missão é alertar o mundo para estas dificuldades, para esta situação, para esta realidade dos cristãos que vivem muitas vezes em situações de perseguição, de violência religiosa, mas também queremos ao mesmo tempo também ser este sinal de esperança e de solidariedade, claro. Que aliás é o que fazemos aqui neste programa todas as semanas. Exatamente, é isso mesmo, Paulo, é o que fazemos de facto aqui todas as semanas. Nós denunciamos a violência, denunciamos a perseguição religiosa que existe contra os cristãos, mas também ao mesmo tempo nós procuramos mobilizar as pessoas, portanto neste caso os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos benfeitores aqui em Portugal, para a oração, para rezarem por aqueles que sofrem, por aqueles que são perseguidos, por aqueles que são discriminados por causa da sua fé, e é muito importante nós sublinharmos isto, Paulo, porque nós, Fundação AIS, acreditamos verdadeiramente no poder da oração, no poder que esta oração leva até toda a comunidade cristã no mundo, e este poder também da solidariedade de cada um de nós, que também é verdadeiramente, o que nós fazemos é verdadeiramente pequenos milagres todos os dias que fazemos acontecer um pouco por todo o mundo. E como o Paulo já disse, esta campanha das testemunhas da esperança mostra tudo isto. Portanto, foi de facto uma campanha para denunciarmos as situações de violência e de perseguição, mas também ao mesmo tempo para incentivarmos os portugueses e a comunidade cristã para a oração, para levar a esperança a todas estas comunidades que são mais necessitadas e levar uma ajuda concreta também para estas mesmas comunidades que, como sabemos, estão em grande sofrimento, claro. Obrigado, Catarina. Já o disse há pouco, este é um programa especial em que estamos a recuperar, digamos assim, algumas histórias desta campanha. E uma dessas histórias foi-nos contada pelo missionário que escutámos há pouco, logo no arranque do programa, desde Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Vamos ouvi-lo novamente na sua história. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Taul saba watame yib saba sola yam sun tunguda pasori hono wa men nan tem dina ti misila be ken ngwenere la ketin za da ngwen gomna la ke lenwe zikanga to kelen be ne ngwen gomna. More than 100 people died in one particular church because of the bomb blast. I could not believe what I saw. It was all over the bodies of the people. We played Stop This Killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. E desde Cabo Delgado, onde escutámos o padre Edgar, vamos agora até Macau para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese.
na China. Depois das festividades do Natal, eis que já esta semana o Bispo de Macau celebrou a missa pelo 1º de janeiro, dia dedicado a Nossa Senhora Mãe de Deus e que universalmente é também conhecido como o Dia Mundial da Paz. O Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, começou por celebrar a missa das 9h15 da manhã, hora de Macau, tendo a Igreja da Sé Catedral estado repleta de fiéis que, embora tenham no dia anterior celebrado a passagem de ano, não deixaram de se juntar ao Bispo para, com ele, darem as boas-vindas ao ano reunidos na casa do Senhor. Depois desta celebração, houve então a celebração da missa das 11 horas, esta já presidida pelo padre Daniel Ribeiro, padre brasileiro coadjuvado por um padre da Índia, o padre Sheldon, que com ele então fez transmitir a mensagem da Diocese para que este ano o mundo encontre finalmente a paz e que também os fiéis de Macau possam, juntamente com o seu bispo e toda a Igreja em Macau, rezar para que o ano seja então um ano mais junto de Nossa Senhora, Mãe de Deus, de Jesus e com ele consigam assim os melhores caminhos para o seu desenvolvimento humano, pessoal e, acima de tudo, religioso. Macau não tem muita tradição na passagem de ano civil, sendo que agora, para o mês de fevereiro, estão então previstas as celebrações do Ano Novo Chinês, que, embora seja uma data maioritariamente chinesa, como o próprio nome indica, a Igreja em Macau e também em Hong Kong e um pouco por toda a China não deixa de celebrar e assinalar essa data tão importante para a nação chinesa. E santificai todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso... Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, que é um programa especial sobre testemunhas da esperança. Vamos agora para um breve intervalo e depois regressamos com mais histórias destes homens e mulheres que fazem a diferença nos seus países. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص.
كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. E vamos continuar na senda das histórias de pessoas que são testemunhas de esperança em lugares difíceis, onde vivem comunidades que são agredidas na sua dignidade, onde há perseguição religiosa, onde há pobreza, onde há marginalidade. E vamos agora até ao Brasil. É um Brasil especial, que é uma zona do Brasil que é um dos pulmões do planeta, mas que é também um território marcado pelo abandono, pelo esquecimento. Estou a falar, claro, Catarina, na Amazónia. É verdade, Paulo. E de facto, como o Paulo diz, de facto a Amazónia é um paradoxo, digamos assim, porque por um lado é um dos pulmões do mundo, portanto com um local de uma riqueza natural inigualável em todo o mundo, é extraordinário, ao mesmo tempo é um espaço que deveria ser preservado, não é? Para toda a humanidade. Mas o que nós vemos, Paulo, é que as populações estão como esquecidas, estão em sofrimento muitas vezes, as famílias são muito pobres, estão demasiado longe de tudo e se não fosse a Igreja, se não fosse de facto este trabalho dos missionários nesta região, tudo seria ainda pior, não é? E nós temos, exatamente, o testemunho de um desses missionários, que vamos já escutar, que é o padre Paolo Braghini. Mas antes disso, apenas uma nota para lembrar que a Fundação AIS está também profundamente comprometida no apoio à Igreja que está presente na Amazónia. Sim, a todos os níveis, Paulo. E, por exemplo, para começar, dou apenas o exemplo no apoio que nós damos aos meios de transporte. Portanto, isso é essencial. É essencial, porque na região da Amazónia os rios são as estradas, que são estradas naturais, claro, e sem barcos os padres, as irmãs, os catequistas não conseguem realizar o seu trabalho. E por isso, uma das prioridades do trabalho da AIS é precisamente esse, de fornecer barcos a motor, para que seja possível este contacto com estas comunidades que vivem junto ao rio, com as famílias que vivem muitas vezes em lugares muito, muito distantes, muito afastados. E por isso a Igreja AIS também apoia a Igreja local, por exemplo, na tradução da Bíblia para as línguas locais e de outro material catequético. Portanto, é também uma forma de ajudarmos a Igreja local. Depois, gostava aqui de falar uma vez mais da nossa Bíblia das Crianças, que é de facto um livro essencial e que é fundamental e que de facto está a ter um verdadeiro impacto nesta evangelização na Amazónia, Paulo. Exatamente. É isso mesmo, Catarina. Vamos agora, então, como disse há pouco, ao encontro do Frei Paulo, que é um missionário apoiado pela AIS e que está na Amazónia. Paz e bem a todos, a todas. Nós, frades menores capuchinhos, estamos aqui neste lugar sagrado, a Amazônia, aqui no Brasil, bem na fronteira com Peru e Colômbia. Uma região extremamente complexa, difícil, uma região quente de narcotráfico, muita violência.
não somente aqui, no mundo todo, às vezes onde o pessimismo quer tomar de conta. E tudo não está sofrido, muito sofrimento, falta de assistência, abandono. Mas sempre aparece uma luz, é a luz de Deus que nos traz esperança. Uma frase que ecoa constantemente em nosso coração é com certeza uma frase bíblica antiga, mas que é muito de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Queremos partilhar com vocês a alegria que a esperança é grande, porque nós todo dia experimentamos a partilha, a solidariedade, pessoas, famílias extremamente pobres de indígenas que quase não têm nada e oferecem o melhor para você. Onde tem partilha, Deus está presente e se acende a luz. É um povo que, apesar de muito sofrido, é um povo que sabe ainda abrir o coração ao Espírito de Deus. E a alegria volta, o sorriso se abre. Como dizia São Francisco, como Jesus nos ensinou, levemos a paz, nos tornemos instrumentos de paz. E a esperança com certeza volta. E no meio das trevas, a luz aparece de novo. Paz e bem a todos. Foi o Frei Paulo Braghini que desde a Amazónia, no Brasil, nos falou então do trabalho e das dificuldades da missão da Igreja junto destes povos indígenas. Ao longo do programa de hoje já espreitámos alguns países onde as comunidades cristãs atravessam tempos difíceis, ou porque são perseguidas, ou por serem muito pobres. E a fechar o programa de hoje chamo a vossa atenção para o trabalho multimédia que nós fizemos sobre as conclusões do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS. Este relatório deve servir de alerta porque faz-nos um retrato de um mundo, do nosso mundo, mas que é um mundo doente, de um mundo em que milhões de pessoas são perseguidas, são humilhadas, são discriminadas apenas por causa da sua fé. Um relatório que diz muito, que diz tudo sobre a urgência do trabalho, da missão da Fundação AIS. Enquanto assiste a este vídeo, quase 2 em cada 3 pessoas no mundo vivem em países onde praticar a sua fé pode custar-lhes tudo. As conclusões do relatório sobre a liberdade religiosa 2025 da AIS revelam que este direito fundamental está mais ameaçado do que nunca. Imagine que 2/3 da população mundial, que hoje vive em 62 países ao redor do globo, estão expostos a discriminação religiosa ou perseguição. Isso representa quase 5,4 mil milhões de pessoas, mães, pais e filhos cuja liberdade, segurança e até mesmo vida estão em risco. Destas, mais de 4,1 mil milhões de pessoas que vivem em 24 países sofrem as mais graves violações da liberdade religiosa. Classificados como perseguição, estes casos incluem agressão, rapto, prisão e até morte. O controlo autoritário. Governos que consideram grupos religiosos autónomos como uma ameaça ao seu poder. Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia pode resultar em prisão perpétua ou execução. O programa Skynet da China, que controla cerca de 700 milhões de câmaras de vigilância, monitoriza todos os grupos religiosos. Extremismo religioso. Os grupos jihadistas não visam apenas outras religiões. Eles eliminam todos aqueles que não compartilham a interpretação exata das suas crenças. No Middle Belt da Nigéria, aldeias inteiras são forçadas a fugir enquanto grupos armados queimam igrejas e escolas. Nacionalismo étnico-religioso. Em vários países, a religião é cada vez mais utilizada para definir a identidade nacional. Na Índia, as políticas nacionalistas hindus têm minado as liberdades religiosas constitucionais, visando as comunidades muçulmanas e cristãs através de leis anti-conversão, restrições ao financiamento estrangeiro e violência social.
A fragilidade da liberdade religiosa é mais evidente em áreas de conflito. A guerra não mata apenas pessoas, mata também os espaços onde as pessoas procuram consolo, esperança e Deus. As violações mais dolorosas da liberdade religiosa envolvem aqueles que são duplamente vulneráveis, particularmente mulheres jovens de minorias religiosas que enfrentam uma dupla ameaça. No Paquistão, meninas cristãs e hindus com apenas 10 anos são raptadas, convertidas à força ao islamismo e casadas com os seus raptores. Se uma família procura a ajuda da polícia, as autoridades locais muitas vezes fecham os olhos com medo de incitar a violência popular. Inúmeras meninas cristãs no Egito foram vítimas de rapto, violação, casamento forçado e conversão por motivos religiosos. A era digital criou novos campos de batalha para a fé. Governos autoritários usam a inteligência artificial para monitorizar conteúdo religioso online. Cada oração compartilhada, cada pergunta espiritual feita, cada discussão religiosa torna-se uma evidência potencial para perseguição. Só no Paquistão, mais de 400 mil queixas visam pessoas pelo que publicam sobre a fé. Além da perseguição direta, mais de 1,3 mil milhões de pessoas em 38 países sofrem discriminação frequente e não documentada. São nações onde podemos não ser mortos por causa da nossa fé, mas ser-nos-á negado o acesso a empregos, seremos impedidos de construir locais de culto ou proibidos de compartilhar as nossas crenças com os nossos próprios filhos. Apesar destas dificuldades, a esperança persiste. Mesmo nos lugares mais sombrios, pessoas com fé acendem uma vela. No Burkina Faso, onde ataques jihadistas aterrorizam comunidades diariamente, grupos religiosos organizam jogos de futebol pela paz, recusando a deixar que o extremismo os divida. Em Cabo Delgado, Moçambique, devastado pela guerra, as igrejas tornaram-se a salvação para famílias deslocadas de todas as tradições religiosas, proporcionando não apenas conforto espiritual, mas também alimento, abrigo e segurança. A liberdade religiosa não pode ser defendida apenas pelas comunidades religiosas. Ela precisa de todos nós, governos, instituições, educadores, pessoas como nós. Devemos erguer as nossas vozes, exigir proteção e lembrar-nos que se a liberdade religiosa for negada a um, mais cedo ou mais tarde ela será negada a todos. A hora de agir é agora, porque a liberdade religiosa é um direito humano, não um privilégio. E assim, recuperando o essencial das conclusões do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS e lançado a nível internacional a 21 de outubro, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aido, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.